Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 21 de setembro. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, povo de Deus. E antes de mais nada, neste bom dia festivo, alegre e de júbilo, nós queremos ainda mais agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs que ontem nos ajudaram no nosso drive-thru. Esse gesto de bondade, de solidariedade de vocês, que alcança muitos irmãos necessitados e lhes conforta o coração. Sim, irmãos e irmãs, nossa gratidão a esses nossos irmãos e a nossa oração para que tenham cada vez mais prosperidade e paz. Hoje, irmãos e irmãs, vos disse que é uma segunda-feira de festa, e de fato é mesmo. Celebrar os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo é celebrarmos a nossa fé, é celebrarmos a nossa igreja, construída sobre estas colunas, que são os apóstolos. E hoje nós celebramos São Mateus. Neste dia de São Mateus, a palavra do Senhor nos é dirigida nestes termos. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isto e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, de fato, como dissemos, nossa fé construída sobre os apóstolos. Mateus, apóstolo e evangelista. Sim, irmãos e irmãs, estava um belo dia sentado ali na coletoria de impostos. E todo coletor de imposto na época de Jesus, só lá na época de Jesus, hoje não, né? Mas na época de Jesus, os coletores de impostos eram pecadores públicos. E assim sendo, Jesus simplesmente volta-se para Mateus e diz: vem e segue-me. Ele se levantou, abandonou a coletoria dos impostos e acolheu Jesus em sua casa. E ao saber que Jesus estava ali junto de Mateus, muitos outros cobradores de impostos, muitos outros pecadores de diversos outros pecados vieram ter com Jesus. Ao que foi muito estranho para os doutores da lei, para os fariseus, que perguntam para os discípulos: vosso mestre senta-se à mesa com os pecadores? E Jesus deixa claro: quem tem saúde não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está enfermo. Quem já está salvo, teoricamente, ao menos, não precisa de salvação. Precisa de salvação aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em meio à escuridão, em meio ao pecado. E é para esses que Jesus veio. Chamou Mateus e continua a chamar-nos. Não obstante os nossos pecados, não obstante os nossos deslizes, a nossa pequenez, Deus hoje quer contar conosco. Para quê? Para que a salvação alcance o nosso coração e através de nós, muitos irmãos e irmãs. Que, portanto, celebrando São Mateus, neste mês de setembro que celebramos a palavra, através de Mateus, a palavra, o Evangelho, alcançou-nos, a boa nova nos alcançou. Que nós possamos levar desta mesma boa nova a muitos irmãos nossos
e assim fazermos com que o reino de Deus aconteça. Com votos, irmãos e irmãs, de uma boa semana, feliz semana a todos. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça, curte, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu joinha e vamos fazer com que a palavra de Deus alcance a muitos irmãos e irmãs através das redes sociais. Que pela intercessão de São Mateus, hoje, o Senhor nos abençoe, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.